assim que terminar o estudo, eu vou enviar, né, o material do PowerPoint na forma de PDF para os irmãos, né? E há referências bíblicas aqui que devem ser consultadas, né? Bom, José Moreira, que bom lhe ver, meu amado irmão. Eu perguntei ainda há pouco, irmão José, cadê o pessoal da congregação? E o irmão Nonato falou que estava tudo na fila do peixe para comprar peixe. Ah, o peixe já está no sal. Eita! Graça e paz, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Irmão. Que bom lhe ver. Deus continue abençoando todo mundo. Amém. Pois é, nós vamos começar, tá? E nós vamos começar orando, né? Pedindo a bênção de Deus. Pedindo que a Ivonete nos conduza nessa oração, por favor. O irmão Gemiro está aí no pedaço agora. Aí chegou aí, ó. Vamos orar com a Ivonete. Vamos lá. Pai, muito obrigada por mais esse momento aqui, estarmos juntos em comunhão uns com os outros e com o Senhor. Pai, queremos te louvar, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, e queremos, Senhor Jesus, que a tua presença, que o teu Espírito Santo possa estar direcionando, Senhor, esse estudo através do Silas, que possamos receber aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, para que a gente possa estar crescendo, nos alimentando na tua palavra, com a tua palavra, e assim possamos desfrutar, Senhor, de tudo que o Senhor tem realmente preparado para nós esta noite. Nos abençoe, nos guarde, e que o Senhor esteja com aqueles que não puderam chegar ainda, mas que o Senhor esteja com cada um, abençoando e guardando, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então, irmão Gemiro, seja bem-vindo. O Demerval está chegando agora também. Quem mais que eu estou vendo aqui? Acho que é por enquanto só, né? Então, irmãos, vamos pedir a dona Marinete que coloque a apresentação, né? Eu tenho um livro aqui na minha Bíblia, é um livro pequeno. O título é O Problema que Somente Deus Podia Resolver. É um breve comentário sobre a Epístola de Paulo aos Romanos, né? A partir do versículo 21 de capítulo 3, tá? Que é um estudo que nós vamos iniciar talvez daqui a 2 semanas, né? Esse estudo da resolução do problema que Paulo mostrou. Eu só queria falar. Nos 2 primeiros capítulos. Tá? Vamos pedir aos irmãos que, por enquanto, desligue seu microfone, tá? Irmão Gemiro, irmão Zé Moreira. Isso. Tá gravando aí, não é, Tiago? Ok. Então, irmãos, cada vez que eu abro a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, né? Eu me encanto porque sempre há alguma coisa que a gente parece que nunca tinha visto, né? Antes, vai estar ali agora. Então, esses estudos têm me abençoado muito na compreensão da vontade de Deus para nós no tempo presente, né? Então, essa aqui seria a parte 3 do nosso estudo, e essa parte vai abranger uma longa parte do escrito de Paulo aos Romanos. O estudo 3, né? O estudo 3, porque, na verdade, o juízo de Deus sobre a humanidade começa lá em capítulo 1, verso 18. Mas aqui a parte 3, que é o que nós vamos dar uma olhadinha hoje, né? Lembre que nós ouvimos nas semanas passadas sobre os fatos que informam o julgamento de Deus sobre os homens, né? Então, e hoje nós vamos dar uma olhada assim, é uma espécie de retrospectiva, né? Baseada no texto mesmo. Então, nós vamos de capítulo 2, versículo 1,
até o versículo 20 de capítulo 3. Esse é o texto desta parte 3, tá bom, meus irmãos? Então vamos prosseguindo aí, dona Marinete. Olha, aqui uma ligeira revisão, né? De Romanos 1, 18 até 3 e 20, né? O que nós já vimos até agora? Nós vimos o julgamento de Deus contra o pagão. Eu estou colocando essa palavra aqui, ela não aparece no texto, não é? Mas aqui, a palavra pagão, naquele sentido que a gente dá aqui, é a pessoa que não é cristã, né? E no caso aqui, particularmente, é aquela pessoa que ela não teve acesso ao evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. No entanto, Deus não a deixou abandonada, que Deus lhe deu a revelação na consciência e também na natureza, né? Nós vimos também, ainda que brevemente, a partir do capítulo 2, né, versículo 1, uma acusação de Paulo é contra o judeu de um modo geral. Mas você vai notar uma coisa, que nos versículos de 1 a 16, ainda que Paulo fale da lei, e no caso a lei de Moisés, né, que está ligada ao judeu, ao povo de Israel, ele, na verdade, ele não menciona a palavra judeu até então. Então, eu coloquei aqui que os versículos 1 a 16 de capítulo 2, o apóstolo Paulo está dizendo que o religioso, de um modo geral, né, o moralista, ele também está debaixo da condenação de Deus, né? Em terceiro lugar, nós temos, agora sim, né, no versículo 17, capítulo 2, o apóstolo Paulo menciona expressamente a palavra judeu. Tá? Olha, como é que eu vejo assim? Eu sempre digo, quando Paulo está escrevendo versículo 18 a 32 de capítulo 1, o judeu diz, é isso mesmo, esses pagãos merecem ser condenados, né? Porque eles não têm a lei de Moisés, etc, etc. Quando Paulo começa o capítulo 2, versos 1 a 16, né, o judeu olha assim e diz, ele está falando algumas coisas da lei de Moisés, mas como ele não falou o judeu, então não é conosco, né? Então nós aplaudimos o que Paulo está dizendo, né? Que sim, é isso mesmo, né? Que Deus tem todo o direito de condenar aquele que não faz as coisas direito e abençoar aqueles que fazem as coisas. Nós concordamos com isso, Paulo. Você está certo. Mas aí o apóstolo Paulo estraga a festa deles. Porque no versículo 17 de capítulo 2, ele começa assim, eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e aí já sabe o quê? Que vem... Diga, Ivonete. É esse versículo mesmo, 2 e 17? Atos 2 e 17? Atos não, Romanos. Ah, é Romanos. Desculpe, você falou Atos. Eu estou confundindo aqui. É Romanos, tá. Diz que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e aí ele vai falar muita coisa aí. Então, o judeu, então, que estaria ouvindo o apóstolo Paulo dizer, epa, o negócio agora é conosco, né? Se ele não aplaudir o que Paulo disse, versos 18 a 32 de capítulo 1, se ele continuou aplaudindo o que Paulo disse em versículos 1 a 16 de capítulo 2, mas quando chegou aqui no verso 17, disse, epa, agora o negócio é conosco, né? E aí nós vamos notar a acusação do apóstolo Paulo, ou melhor, a revelação do juízo de Deus contra os judeus também, né? Também. E Paulo vai mostrar de uma maneira bastante clara, né, que os judeus estão também debaixo do juízo de Deus.
E, finalmente, irmãos, nos versículos 9 a 20, encerrando praticamente o capítulo, né? De capítulo 3, nós temos uma espécie de resumo de tudo que o apóstolo Paulo disse nos nos textos anteriores. Por quê? Porque ele vai dizer, olha, todos estão debaixo do pecado, não importa quem seja o pagão ignorante, o moralista religioso ou o judeu que repousa na lei, todos estão debaixo do pecado, né? É por isso que o apóstolo Paulo inicia este texto, esta parte da sua argumentação, com este versículo, né? Ou seja, está bastante claro a quem ele está falando, e ele já mostra o teor do que ele vai dizer por essas palavras aqui. E tu que tens por sobrenome judeu, tu que repousas na lei, tu que te glorias em Deus, aí vem o chicote, né? Então, o apóstolo Paulo, né, está próximo, Marinete. Eu só coloquei mais uma vez o versículo para a gente visualizar bem, né? O próximo slide. Eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus. Né? Eu estava olhando, irmãos, aqui, os materiais que eu tenho, né? O uso desta palavra judeu em toda a Bíblia. Né? Eu só olhei nas concordâncias, nos dicionários, né? E fiquei interessado. Né? A palavra judeu ou judeus aparece diversas vezes, né? Nas Escrituras, particularmente no Novo Testamento. Né? Há poucas ocorrências no Velho Testamento, mas no Novo Testamento há muitas ocorrências. Né? E esta palavra está carregada de significado. Né? Outro dia, quem sabe a gente vai olhar sobre esta palavra e o seu significado dentro das Escrituras. Mas temos que lembrar, talvez acima de tudo, né, que o judeu é aquele descendente de Abraão. Né? Descendente de Abraão. Pois bem, então, próximo, Marinete. Então, quando Paulo, meus amados irmãos, começa no verso 17, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, ele vai falando, né? E dizendo que aquilo que o judeu acusa os demais de fazerem, eles também fazem, achando que, pelo fato de serem judeus, descendentes de Abraão, eles estão isentos do juízo de Deus. Será interessante a gente notar essas coisas, nós vamos olhar daqui a pouco. Mas é claro, meus amados irmãos, que o judeu iria contraditar o apóstolo Paulo. Né? O apóstolo Paulo está escrevendo esta carta e ele sabe que esta carta será lida por judeus não convertidos, né? E que os judeus vão se opor àquilo que Paulo prega. Nós já vimos, ou melhor, nós temos mencionado, né, que as frequentes perseguições que o apóstolo Paulo foi vítima, conforme nós temos narrados no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, estas perseguições vieram dos judeus. O romano, que era o poder dominante na época, só entra aí por instigação dos judeus. Então, a mensagem do apóstolo Paulo, meus amados irmãos, o Evangelho da Graça, era uma ofensa, né, para o judeu, e ainda é até hoje, né, é uma ofensa para o judeu. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai tratar aqui
daquilo que ele vai antecipar, na verdade, o que um judeu diria para ele, para contra-argumentar a verdade que Deus está revelando, né? Então, vamos ver isso aí, né? São 4 coisas que os judeus dizem, contrários àquilo que o apóstolo Paulo está falando, né? Mas repare bem, ali no capítulo 3, versículos 1 e 2, nós temos o seguinte: qual é, pois, a vantagem do judeu? Isso é um judeu falando, né? O apóstolo Paulo está antecipando e dizendo, olha, o judeu certamente vai dizer isso, né? Lembre-se que no capítulo anterior, o apóstolo Paulo disse, olha, tanto o judeu como o gentio estão debaixo da lei, estão debaixo do juízo de Deus. Então, é claro que o judeu perguntaria, né? Ora, qual é a vantagem, pois, de nós sermos judeus? Qual é a utilidade da circuncisão? Lembre-se que a circuncisão era o sinal externo da aliança de Deus com Abraão e sua descendência. Aliança eterna. Aliança em que Deus assume todo o compromisso de realizar aquilo que ele prometeu. Nós estudamos lá na congregação do Parque São José com os irmãos as alianças, né, que nós temos na Bíblia. Então, nós temos a aliança em que tanto o homem como Deus se comprometem a fazer alguma coisa, e essa é a aliança mosaica, mas as outras alianças, a aliança abraâmica, a aliança davídica, a nova aliança, são todas alianças em que Deus assume o compromisso. Diz, eu vou fazer, independentemente daquilo que Israel venha a fazer ou não, né? Então, quando o judeu recebe a circuncisão no seu corpo, né? Então, ele tem presente ali, na sua carne, o sinal material externo da aliança que Deus fez com Abraão, da qual ele, judeu, eu vou botar aqui uma palavrinha minha, orgulhosamente descendente. Né? Alguns textos aqui que mostram este orgulho do judeu de ser descendente de Abraão. Né? Então, a pergunta é, ora, se Deus está tratando agora todo mundo igual, qual é a vantagem de ser judeu e qual é a vantagem de Deus ter entrado conosco numa aliança eterna, numa aliança que é unilateral apenas, porque somente Deus fez compromissos, né? E Paulo responde, a vantagem é muita. E há muitas vantagens, né? Em toda maneira. Porque, aí Paulo diz, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Não se esqueça que nos capítulos anteriores, e particularmente aquele pedaço que fala do judeu, o apóstolo Paulo diz com toda clareza, vocês receberam a lei de Deus, a palavra de Deus, coisa que o pagão não recebeu, que o moralista não recebeu, mas vocês receberam a palavra de Deus. E o que vocês fizeram com esta palavra? Desobedeceram a palavra. Né? Então, eu coloquei aqui alguns textos da palavra de Deus, aí eu vou ler alguns deles aqui. Deuteronômio 4, 7 e 8. Observe aqui, irmãos, o que Deus diz acerca da nação de Israel, desta singularidade
da nação de Israel diante de Deus. Deuteronômio, capítulo 4, versos 7 e 8. Aliás, eu vou começar no versículo 5. Vedes aqui vos tenho ensinado estatuto. Isso aqui é Moisés falando para a nação de Israel. Vede aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus. Ou seja, Moisés não estava ensinando ao povo sua opinião sobre Deus, ou sobre a terra, sobre qualquer coisa. Então ele diz, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides herdar. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, ou seja, esses estatutos e juízos, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão, este grande povo é nação sábia e entendida. Quando você estuda a história dos povos, dos grandes impérios, das nações antigas, você vai ver que eles se destacaram por muitas coisas. Né? Interessante que o povo de Israel não é conhecido por ter construído coisas semelhantes a pirâmides, não é conhecido por ter construído coisa semelhante a um coliseu romano, não é conhecido por ter conquistado terrenos como Alexandre o Grande. A razão por que Israel se tornou singular, ainda que ele tivesse grandes reis como Davi, né? Mas a razão por que Israel se tornou singular entre todos os povos é porque Deus fez uma aliança com ele. E Deus, como diz aqui, deu a sua palavra a eles. E por isso, como diz aqui Moisés, né? Os povos ouvirão todos esses estatutos e dirão, este grande povo é nação sábia e entendida. Lembre-se que o provérbio disse que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Sabedoria, nas Escrituras, claramente se vê, é a coisa mais importante. Né? Então, a nação de Israel, todas as vezes que ouviu a palavra do Senhor, se tornou uma nação vencedora. Todas as vezes que abandonou, perdeu. Então, os povos olhariam para Israel e diriam, este povo é nação sábia e entendida. Por quê? Porque eram grandes guerreiros? Porque deram ao mundo filósofos, grandes escritores? Não, porque eles tinham a palavra do Senhor. Verso 7. Pois, que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Ontem à noite, nós iniciamos, no grupo de estudo que eu participo, o estudo do capítulo 16 de Levítico, o ritual da festa, festa assim, da expiação, né? Que é uma maravilha. Né? O capítulo 16 é rico de antecipações sobre a obra e a pessoa de Jesus Cristo. Então, o que nós vemos ali? Deus mandou Israel construir um tabernáculo com a finalidade, Deus diz isso claramente a Moisés, para que eu habite no meio do povo. As tribos ficavam, então, repartidas entre
4, 3, ao redor do tabernáculo, né? E o tabernáculo era aquela tenda, posteriormente transformada no templo, né? Que era montável e desmontável. E quando ela estava montada, né? Eu tenho ali, aqui ao meu lado, um banner, né, com o tabernáculo. Eu podia ter colocado aqui uma figura, mas eu acho que os irmãos já conhecem bem. Mas é uma coisa importante, irmãos. O tabernáculo em si, ele tinha dois pavimentos, né? Ou melhor, dois espaços. Um chamado lugar santo e o outro separado por um véu que vinha do alto até baixo, chamado o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, né? Cuja tampa era chamada propiciatório, e esta tampa ela tinha a figura de dois querubins com as asas abertas e olhando para dentro da arca. E a palavra de Deus diz que ali o fogo da presença do Senhor aparecia. No dia da inauguração do tabernáculo, Deus deu uma demonstração de poder extraordinária. Deus traçou e Moisés comunicou ao povo tudo o que deveria ser feito naquele dia, como deveriam ser, que animais deveriam ser trazidos para os sacrifícios, quem deveria oferecer sacrifícios, por quem e por quê, né? Como deveriam imolar os sacrifícios, como deveriam queimar os sacrifícios. Mas uma coisa Deus não disse. Ele não falou, tragam um fogo para incendiar o altar e assim pegar nas ofertas. Deus não deu uma palavra sobre isso. Deus não disse, traga uma caixa de fósforo aí, porque vocês vão ter que queimar. Ele disse, tem que queimar, mas não disse como. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que da presença do Senhor saiu fogo que consumiu a oferta. Ou seja, o fogo da glória de Deus saiu de lá de dentro do Santo dos Santos, atravessando o véu, passando pelo lugar santo, indo até o pátio e queimando a oferta. Queimando a oferta. Naquele dia da inauguração do santuário, houve uma tragédia ali. Porque dois dos filhos de Arão, que era o sumo sacerdote, eles fizeram uma coisa imperdoável. Eles acharam que Deus tinha esquecido alguma coisa. Que Deus tinha deixado incompletas as suas orientações. E a Bíblia diz que eles levaram fogo estranho para o tabernáculo. Eles fizeram a pergunta legítima. Ora, Deus diz que nós temos que queimar a oferta, o holocausto, a oferta pelo pecado. Mas como? Ele não falou de fogo. Então, nós vamos providenciar o fogo para que, chegando lá, nós possamos ter o sacrifício consumido. E sabe o que aconteceu naquele dia? O Senhor ceifou a vida de Nadab e Abiú. Isso nós lemos aqui no livro do Levítico, né? Naquele mesmo dia, né? O Senhor fez cair esses dois homens, filhos, sacerdotes, filhos do sumo sacerdote, né? Porque eles trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Ou seja, a ideia
de que Deus não disse tudo em sua palavra, não é coisa nova. É coisa bem antiga. Achar que o que Deus diz na sua palavra está incompleto, que precisa de mais alguma coisa, é um erro gravíssimo. Lá no tabernáculo, eles acharam, Nadab e Abiú, acharam que deveriam dar uma ajudazinha para Deus, trazendo um fogo, uma caixa de fósforo, sei lá o que eles levaram lá, né? E Deus disse, não. Eu tenho a minha maneira de fazer. Então, tenhamos muito cuidado. Isso é uma lição em toda dispensação. Tenhamos cuidado para não acharmos que o que Deus diz na sua palavra está incompleto, que precisa de mais alguma coisa. Não. O que Deus disse é perfeito. A sua palavra é perfeita, né? Então, voltando aqui para Deuteronômio, né, 4:7, capítulo 4, verso 8 agora. E que nação há tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós. Então, a maioria dos versículos aqui, irmãos, segue neste assunto de mostrar como Deus mostrou a sua palavra à nação de Israel. Eu não vou ler todos aqui, eu vou ler o Salmo 78, versículos 4-7. Salmo 78, os irmãos me acompanhem aí na sua Bíblia, por favor. 4-7. Olha só aqui. O ideal sempre seria que a gente lesse todo o Salmo, né? Mas senão a gente não tem o tempo necessário. Os irmãos façam isso em casa. Diz assim, não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, né? Então, Deus deu a sua palavra e o israelita tinha a obrigação de passar isto aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos e assim por diante. Como é nossa obrigação também, né? E privilégio de passar aos nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos e escanchanetos, né? Como alguém disse, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus. É nossa responsabilidade, como alguém disse, né? Acho que foi um congresso das senhoras da ICEB, alguma coisa assim como conduzindo a tocha, né? Passando a tocha para mãos seguintes, para a geração futura, para que eles aprendam e saibam quem é o Deus a quem nós servimos, né? Salmo 147 também, eu gosto muito desse texto. Salmo 147, diz assim o salmista, versos 19 e 20. Mostra a sua palavra, ele está falando de Deus, mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos, os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos não os conhecem. Portanto, louvai ao Senhor. Né? Então, mais uma vez aqui, nós temos este privilégio da nação de Israel, né? Acima de todo o privilégio que Deus lhes deu a sua palavra. Né? Agora, eu queria que nós lêssemos também Lucas, capítulo 16, versos 29 a 31. Olha só, aqui
a história do rico e Lázaro, né? E os irmãos já conhecem a história, como o rico ficou lá pedindo, né, favores a Abraão. E diz aqui, verso 29, disse-lhe Abraão, disse ao rico que estava lá em tormentos, né? Porque ele pediu que Lázaro fosse até a terra para falar da palavra de Deus para eles, né? Para os seus parentes. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhes disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Né? Olha só o que Jesus está dizendo, da importância da palavra de Deus para a nação de Israel. Né? Agora, João 5,39, que eu creio que é um texto bem conhecido de todos, né? O Senhor Jesus falando para os judeus, ele diz o seguinte, João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Né? Então, esses textos aqui estão mostrando, né, a importância da palavra de Deus. Nesse outro, esse é o outro blocozinho aí em cima, você tem Romanos de 9 a 5, que eu não vou ler agora, mas o apóstolo Paulo, mais uma vez, faz uma lista de privilégios que a nação de Israel recebeu de Deus. Em Efésios 2, 11 e 12, quando ele fala da indigência espiritual dos gentios, em contraste com aquilo que Deus tinha dado à nação de Israel. Então, todas essas referências bíblicas e outras, né, mostram como Deus privilegiou a nação de Israel com a sua palavra. Mas é interessante, irmãos, o que foi que Israel fez com esta palavra, né? Olha, eu coloquei logo aí embaixo, né? Somos filhos de Abraão. Estavam mentindo quando diziam isso? Não. Mas veja só, o que Jesus diz dele? É João 8, 33. Aquele famoso versículo, né? 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe, aqui são os judeus, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes, tu sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Você está vendo aqui que a primeira coisa que eles levantam é nós somos descendência de Abraão. Outro texto, Mateus 3, 9. Mateus 3, 9. Aqui é um texto muito interessante, é a pregação de João Batista. Seria bom que os irmãos lessem, né? E diz aqui, ó, verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. É a velha cantilena. Nós não estamos debaixo da ira de Deus, porque nosso pai é Abraão. E João Batista diz, olha, vocês estão muito presumidos, né? Vocês estão dizendo temos por pai Abraão. Aí ele diz, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos
a Abraão. Eu imagino a cara de tacho que essa turma deve ter ficado quando o senhor João Batista diz, né? Deus pode suscitar filhos a Abraão dessas pedras bem aqui. Eles estavam esquecidos, né, de como foi a graça de Deus, né, que trouxe Abraão e constituiu como o iniciador desta nação, né? E muitas vezes na Escritura, lá no Antigo Testamento, Deus disse, Moisés disse lá em Deuteronômio, né? Diz, olha, Deus não vos escolheu porque vocês eram os mais sábios da terra, porque vocês eram mais poderosos, não. Ele escolheu porque ele é Deus gracioso, né? Então Mateus 3:9, o João joga água na fervura desse orgulho, né? E diz, Deus pode suscitar dessas pedras filhos a Abraão. E eu tenho aqui Filipenses, capítulo 3, versículos de 1 a 6, a palavra insuspeita do judeu Saulo de Tarso, agora transformado em Paulo. Vejam o testemunho, meus amados irmãos, de Paulo aqui. É um texto que os irmãos devem ler com bastante cuidado e meditação. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo está confrontando justamente aquela turma que dizia, se vocês não se circuncidarem, vocês não podem ser salvos. Olha só, verso 3, ele diz, porque a circuncisão somos nós, falando da igreja aqui, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que a nossa confiança de salvação não está, como vamos ver o apóstolo Paulo falar mais adiante aqui em Romanos, numa cerimônia, em algo material, que é a circuncisão, mas a nossa esperança de salvação está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós não confiamos na carne, ou seja, o judeu dizia, olha, eu tenho no meu corpo aqui a marca da aliança, a circuncisão. Portanto, Deus tem que me aceitar. Ou vai me aceitar. E Paulo diz, olha, isto é confiar na carne. Aí ele vai e dá o seu próprio testemunho aqui. Olha o que ele diz. Verso 4. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí ele vai dizer por quê. Primeiro, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel. Ou seja, como judeu que era, ele trazia no seu corpo a circuncisão, a marca da aliança abraâmica e a segurança de que ele estava dentro da comunidade de Israel. Da tribo de Benjamim, quando você estuda nas Escrituras, entre as tribos de Israel, Benjamim era talvez a mais nobre das tribos, né? Benjamim. Hebreu de hebreus. Ele não era alguém, não era um prosélito, ele não era alguém que tinha apenas o nome de judeu, não. Ele era um estrito cumpridor da lei, como ele vai dizer aqui, né? Segundo a lei, fui fariseu. E não esqueça que o fariseu era a seita mais estrita dentro do judaísmo, né? Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ninguém podia chegar a apontar para Paulo, você descumpriu o mandamento tal.
irrepreensível. Ou seja, repare que o apóstolo Paulo está falando aqui dessas grandes vantagens que ele tinha. Mas ele disse que colocar isso como fundamento da salvação é confiar na carne. E o que ele diz aqui no verso 7? Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Família, hebreu de hebreus, circuncisão, da tribo de Benjamim. Tudo isto Paulo tinha. Mas ele disse, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Este Senhor Jesus que ele perseguiu, este Senhor Jesus cujos seguidores ele prendeu, ele perseguiu, ele matou. Ele diz que todas essas coisas que ele tinha dentro do judaísmo, ele as considerou como perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem da fé ou pela fé de Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Que maravilha, que maravilha, que maravilha. Que troca que houve na vida do apóstolo Paulo. Um expoente dentro do judaísmo, fariseu, hebreu de hebreus, mestre, aprendeu aos pés de Gamaliel. Ah, irmãos, mas naquele dia, Atos capítulo 9, quando o Senhor Jesus encontrou com ele na estrada entre Jerusalém e Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo disse, oh, quem és tu, Senhor? E Jesus disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Oh, meu Deus! E coisa gloriosa, irmãos. Naquele momento, a história do mundo recebia um novo impacto. Cristo foi crucificado e ressuscitou dentre os mortos. Capítulo 15 de 1 Coríntios mostra que a ressurreição de Jesus Cristo está fora de toda e qualquer dúvida. E agora, no capítulo 9, nós temos este Jesus, que foi crucificado, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ele mesmo, em pessoa, se encontra com Paulo. E este homem que era perseguidor, blasfemo e insolente, da agora em diante, é um fiel seguidor daquele a quem antes ele perseguia. É um fiel e devotado seguidor daquele de quem ele blasfemava. Ele é um agradecido seguidor daquele contra quem ele proferiu insolências. Transformação. O mundo recebia naquele momento um impacto tremendo com esta visita ali na estrada de Damasco. Deus chamou Paulo para trazer ao conhecimento do mundo o evangelho da graça de Deus. O evangelho que estava encoberto, escondido em Deus, que não havia sido revelado a ninguém, nem aos profetas de Israel, agora está sendo revelado ao apóstolo Paulo. Este evangelho, irmãos, que chegou até nós, e que o apóstolo Paulo vai desvendar de maneira maravilhosa aqui
na epístola que ele escreveu aos Romanos, a partir do verso 21 de capítulo 3. Mas ele já tinha dado um gostinho, né, deste evangelho, ali nos versos 16 e 17 de capítulo 1 de Romanos. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, isto é, no evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, a partir do verso 21 de capítulo 3, o apóstolo Paulo vai desvendar este evangelho. Vai trocar em miúdos o que ele disse aqui. E o grande problema do homem, na sua perdição, na sua condenação, Deus traz a solução. Deus traz a maneira de resolver a partir de versículo 21 de capítulo 3. Tá? Muito bem. Eu quero ler ainda Mateus 15. Não sei se já são 8h30, né? Mateus 15, de 1 a 9. Rapidinho aqui, irmãos. Veja o que os judeus fizeram com esta maravilha que Deus lhes deu, que foi a sua palavra. Mateus 15. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Repara, ele não está dizendo que estão transgredindo a lei, a palavra de Deus, e sim a tradição dos anciãos, ou seja, aquelas interpretações que os estudiosos de Israel faziam da palavra de Deus, né? Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, Jesus respondendo, disse: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim diz Jesus, com essa interpretação daquilo que Deus disse, que os vossos anciãos ensinaram, e vocês têm passado aos seus filhos de geração em geração. Olha o que Jesus diz no verso 6. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Repare que os escribas e fariseus, eles não negaram a palavra. Eles só deram um jeitinho de desobedecer a palavra, sem parecer que estavam desobedecendo. Porque a palavra de Deus determinava que os filhos deviam cuidar dos pais, né? Mas os escribas e fariseus dizem: olha, esses bens que eu tenho aqui, eles não são meus, eles pertencem ao Senhor, é uma oferta ao Senhor. Portanto, eu não posso, querido papai, querida mamãe, pegar esses bens para cuidar de vocês. Eles pertencem ao Senhor. Sim, nós temos na palavra de Deus, né, a consagração de bens ao Senhor. Está lá na palavra, não há dúvida. Mas veja como esses escribas e fariseus torceram a palavra de tal maneira para, como eu disse, desobedecer a palavra, sem parecer que estavam desobedecendo, né? E Jesus continua: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, invalidaram a palavra de Deus, tornaram sem efeito,
sem utilidade à palavra de Deus. A palavra de Deus não lhes tocava na vida, não lhes movia a mente, as mãos, os pés, o coração. Que tragédia! Tanto privilégio. E deixar de lado. Próximo, Marinete. Essas coisas aqui, irmãos, nós vamos olhar com mais detalhe na próxima. Eu só vou apenas ler. Então, por terem recebido privilégios especiais de Deus, os judeus têm uma falsa... Aqui está no presente, que é verdade, isso até hoje. Né? Tem uma falsa sensação de segurança em relação ao julgamento. Essa falsa segurança é baseada em um mal entendido de três coisas. Então, os textos vão mostrando isso. Eles eram descendentes de Abraão. Então, tinha a ver com hereditariedade. Eles eram os guardiões da lei. Eles conheciam a lei. Eles eram circundados, eles tinham uma ordenança, eles cumpriram essa ordenança. Assim, olha só, os judeus confiavam em sua hereditariedade, em seu conhecimento e em uma ordenança. Nós somos filhos de Abraão. Eles achavam que essas coisas garantiam que não seriam condenados quando saíssem deste mundo. Nesta próxima série de versículos, nesse texto aqui, Paulo retoma essas três coisas, uma de cada vez, e mostra que nem a lei, nem a circuncisão, nem ser judeu, ou seja, nem a hereditariedade, nem o conhecimento, nem a ordenança da circuncisão podem abrigar uma pessoa da pena dos seus pecados. De fato, ele mostra que aqueles sinais exteriores do favor de Deus, na verdade, tornam os judeus mais responsáveis do que os gentios, que foram menos privilegiados. Isso é muito sério, né? Basear a sua confiança em areia movediça. Basear a confiança em areia movediça. Ou construir uma casa, né, sobre areia, ao invés de construí-la sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. Nós vamos voltar a este assunto, irmãos, um pouco mais de estudo, mais à frente. Próximo, Marinete. Paulo demonstra, então, aqui está um resumo de tudo, né? Paulo demonstra em Romanos 2:17 até versículo 8 de capítulo 3 que, primeiro, a lei não protege o judeu do julgamento, versos 17 a 24 de capítulo 2. A circuncisão não protege o judeu do julgamento, versos 25 a 29 de capítulo 2. O ser judeu, isto é, descendência de Abraão, não protege o judeu do julgamento, versos 2, 28 a 29. E aí, Paulo, mais uma vez, antecipa argumentos que os judeus trariam contra aquilo que ele acabou de ensinar. Capítulo 3, versículos de 1 a 8. E aí, então, versículos de 9 a 20, o apóstolo Paulo traz um texto, meus amados irmãos, que só a misericórdia de Deus mesmo para conosco nos fez escapar daquilo ali. Então ele termina, concluindo, é claro, né? Se ele já disse que o pagão é culpado diante de Deus, que o moralista é culpado de Deus e que o judeu é culpado diante de Deus, sobrou quem? Ninguém. Ou seja, todo mundo é culpado diante de Deus. Versos 9 a 20. É por isso que, volto a dizer, o apóstolo Paulo diz, dentro já do capítulo 3, a partir do verso 21, que ele vai mostrar a solução para esses problemas todos. Ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que coisa terrível.
O Evangelho, irmãos, é a boa nova de Deus. E essa boa nova só pode ser entendida e apreciada quando nós sabemos deste juízo de Deus aqui. Nós só apreciaremos, na medida do possível da nossa compreensão humana, a grandeza da salvação de Deus em Cristo, quando nós olhamos para a situação em que estávamos antes de conhecer a Cristo. Então, nós vamos voltar a esses tópicos nos próximos estudos. Eu estou muito, vamos dizer assim, querendo chegar no verso 21 de capítulo 3. Porque eu só vou ler aqui rapidinho o que o apóstolo Paulo disse lá, só para a gente sentir o gosto, né? Verso 21. Ele termina o verso 20, né, de capítulo 3, dizendo: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Verso 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Quero encerrar esse estudo fazendo uma pergunta. Você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador? Você crê nisso? Levante o seu polegar assim. Pois olha o que a Bíblia diz, que sobre você, coisa maravilhosa, está a justificação de Deus, a justiça de Deus, o perdão dos seus pecados, irmãos, né? Para todos os que creem. Todos os que creem. Esta é a única condição, se nós podemos colocar assim. Não temos que levar cordeirinho para o templo, não temos que nos preocupar se nós estamos cumprindo as festas de Israel, nada disso. O que nós devemos nos lembrar é que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi morto em nosso lugar. Nós estamos na assim chamada Semana da Páscoa. Amanhã é a tal Sexta-feira Santa. Na verdade, meus amados irmãos, a Páscoa foi uma festa dos judeus, ela tem muito a dizer sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo. Mas para mim e para você, a festa, o dia santo, é todo dia, de toda semana, todo mês e todos os anos. Por quê? Porque sobre nós foi derramada a justiça que o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz pela sua morte em nosso lugar. Toda a glória e toda a honra ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amém. 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 Pois então, nós temos aí alguns minutos, eu estou com a garganta já meio... Então, alguém quiser fazer uma colocação, quiser fazer uma pergunta também. Eu só quero fazer uma colocação. O que você falou agora, nesse finalzinho, eu pensei isso hoje. Por que tem que ser diferente no dia da Páscoa, ou da Paixão, ou do nascimento de Jesus, ou da ressurreição, se a gente tem que viver isso todos os dias? Se a gente tem que pensar nisso todos os dias, se a gente vive o Evangelho, se a gente vive essa realidade, se a gente
entende, crê e aceita. Então, assim, parece que alguns só querem sentir isso nesse tempo. Interessante que eu pensei isso hoje, pastor Silas, meu cunhado. Pois é. Então, é uma coisa que eu precisava ouvir uma confirmação, né, do que eu estava pensando. Realmente o que a palavra de Deus diz, né? Que maravilha. E, irmãos, mais uma vez, lembrando que o que a palavra de Deus diz é isto mesmo. A Bíblia diz que sobre todo aquele que crê, a justiça de Cristo é imputada, ou seja, é colocada. Ela não é nossa justiça. É a justiça de Cristo colocada sobre nós. Você sabe quantos pecados Jesus tem diante de Deus? Nenhum. Você acha que Deus tem alguma prevenção contra o seu filho? Não. Nós somos filhos do nosso Deus. Eu sempre... Uma das expressões do apóstolo Paulo, muito comuns em Cristo. Aquele que está em Cristo. Ou seja, eu sempre gosto de lembrar as palavras de Deus o Pai para Deus o Filho. Diante de todos. No batismo e em outra ocasião, Deus se manifestou dizendo: este é o meu, o quê? Filho amado em quem me comprazo. Quem me prazo. Ou seja, todo meu prazer. Deus tem prazer nisso, Rosimar. Deus tem prazer no seu filho. Queridos, se nós estamos em Cristo, temos unidade com Ele, nos identificamos com Ele, que é uma das grandes doutrinas ensinadas pelo apóstolo Paulo, a nossa identidade com Cristo. Então fique certo de que Deus tem prazer também em nós. Deus tem prazer em nós, em cada um de nós. Seja na Barra do Corda, em Imperatriz, São Paulo, Brasília, em Lusiânia aqui, homem, mulher, novo, velho, sábio, gente que não sabe muita coisa, gente que anda de carro, gente que anda de bicicleta, né, irmão Agemiro? Gente que tem um belo discurso e gente que não sabe, que mal sabe falar. Não importa. O que a Bíblia diz é: para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, sobre nós é imputada a justiça de Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Mais alguém quer, antes que eu comece a pregar de novo, mais alguém quer falar? Está dando eco. Pastor, só a contribuição aí, na questão da condição do judeu, né? Sim. Eu me lembro muito daquele texto de Lucas, né, 12, acho que 48, quando a ilustração ali é que a quem muito é dado, muito será cobrado, né? A responsabilidade na vida cristã, que às vezes a gente diz, o judeu ele tem grande responsabilidade, sim. Mas nós também, como cristãos hoje, por conhecermos a verdade, também temos grande responsabilidade. Parte dessa responsabilidade é justamente compreender esse sacrifício de Jesus por nós, não apenas em datas especiais, como foi falado aqui pela irmã. Outra parte é fazer conhecida essa verdade ao mundo inteiro, né? Então, são muitas responsabilidades que nós temos como cristãos por conhecimento desta palavra, destas boas novas, né? Da qual nós
obtivemos essa nova vida, esse novo acesso. A gente não pode esquecer disso, né? Nós, como cristãos hoje, temos grande responsabilidade para com o mundo, né? Na nossa identidade com Cristo, pelo fato de nós termos sido inseridos nesta vida de Cristo, né? Ou seja, inseridos para dentro da vida de Cristo, ou seja, pelo seu amor, pela sua misericórdia, né, para conosco e para com a humanidade como um todo, né? Importante pensarmos nisso, né? Essa nossa responsabilidade como cristãos. É verdade. Tá vendo um eco, eu não sei por que razão. Mas os irmãos vão me ouvir duas vezes, então. Lembrem-se daqueles estudo prometido lá atrás sobre os julgamentos, o julgamento sobre Israel, das nações, etc. Do trono branco também, né? Mas um dos julgamentos é o chamado julgamento do Tribunal de Cristo. Se lá no Tribunal do Trono Branco não haverá nenhum crente, no Tribunal de Cristo não haverá incrédulos, apenas crentes. Exato. No Tribunal do Trono Branco, as obras dos homens serão julgadas porque eles rejeitaram o caminho de Deus, que eu não sei se a Marinete pode dar um jeito aí nesse... Não? Melhorou, né? Está me ouvindo, né? Se no Tribunal do Trono Branco os homens são julgados segundo as suas obras, e eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, porque não foram encontrados no livro da vida, no Tribunal de Cristo não está em questão a nossa salvação, porque o Tribunal de Cristo será realizado nos céus. E assim como aquele que vai para o inferno de lá não sai, lembra a história do rico e Lázaro? Não é? Também aquele que está no céu. De novo, está havendo eco. Também aquele que está no céu, que chegou lá, de lá não sai. Não distancia do microfone. Fica perto do microfone. Eu estava falando, não fica distanciando o microfone. Bom. Tá bom. Agora? Detalhe que eu não sabia, né? Bom, então, quem chega ao inferno de lá não sai, e quem chega ao céu de lá também não sai. No inferno, preparado para o diabo e seus anjos, serão colocados todos aqueles que recusaram a mensagem da graça da salvação. E, portanto, eles têm que comparecer perante o tribunal de Cristo somente com as suas obras. O problema é que as suas obras não são capazes de salvar ninguém. Por outro lado, irmãos, nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Nós vamos estudar, eu acho que nós devemos, assim que a gente terminar essa parte de capítulo 3, que vai até capítulo 5, né, que começa a outra parte do livro de Romanos, eu vou parar para a gente estudar aqueles juízos. Porque a gente precisa saber, conhecer, que nós também compareceremos perante um tribunal. Não para decidir se nós somos salvos ou não, mas para que recebamos ou não os galardões segundo o que nós tivermos feito através do nosso corpo durante o nosso período neste mundo, membros do corpo de Cristo, a igreja. Volto a dizer, a Bíblia não diz, em hipótese nenhuma, nem dá a ideia de que o tribunal de Cristo tem a ver com a nossa salvação. Não. Mas tem a ver com a nossa... Isso que o pastor Demerval falou. A maneira como nós, vamos dizer assim, respondemos ao Evangelho da Graça. Né? Respondemos ao Evangelho da Graça. O apóstolo Paulo nos adverte. Ele fala muito sobre esse dia. Por quê? Para que nós fiquemos atentos
e nós saibamos o que vai acontecer e para que nós ajustemos a nossa vida à doutrina que o apóstolo Paulo está trazendo. Tá? Então, a Bíblia não esconde informações sobre o tribunal de Cristo. Não, ela fala, e fala muito sobre isso. Então, eu e você precisamos saber que, mesmo a nossa salvação estando garantida, não se trata da nossa salvação. Mas nós vamos, de acordo com o que tivermos feito pelo nosso corpo, receber ou não galardão. E isto é importante. Não é, irmãos? Eu sei que nenhum de nós aqui quer estar diante do tribunal de Cristo, do nosso Salvador, e não recebermos um galardão. Eu sei que depois de tudo isso, né, ainda assim nós continuamos na presença do Senhor. Mas se Deus nos revelou na sua palavra que esse juízo haverá, então precisamos prestar atenção. Né? Isso tem a ver com a nossa santificação, com a nossa lealdade ao Senhor. Então, portanto, voltemos para a palavra. Estudemos-la, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Esta palavra nos ensina como devemos nos comportar. E, sendo grato ao Senhor por aquilo que Ele fez por nós, respondemos ao Senhor, não por obrigação, mas porque nós somos gratos, porque nós nos alegramos com a obra de Deus na nossa vida. Muito bem. Mais alguém? Essa é a segunda vez que eu prego, depois do término do estudo. Então vamos encerrar, meus amados irmãos, com oração. Quero agradecer a todos que estão... Agora que eu vi a irmã Helena aí, ó. Irmã Helena, boa noite, minha amada irmã. Graça e paz. Que bom. Eu não estou vendo o seu rosto, mas estou vendo aqui o seu... Como é que chama? É avatar isso que chama? É esse negócio aqui? Não sei. O H da irmã Helena, né? E olha, irmã Helena, eu estou usando... Hoje de manhã eu saí com aquela camisa verde que a congregação me deu de presente e foi a senhora que comprou, né? Uma camisa excelente. Hoje eu saí de manhã com ela, viu? Fui lá para fazer umas coisas junto com a Thalita, né? Camisa maravilhosa, né? Muito obrigado, irmã Helena. Aliás, a irmã Helena ela é sempre responsável por escolher, não é? Pelo menos os presentes que eu ganhei da congregação me foram dados pelas mãos dela, né? Muito obrigado, irmã Helena, tá? Então, meus queridos, irmão José, Ivonete, Demerval, irmão Gemiro, Tiago, minhas netinhas Aline e Bia, a Sana e o José. Parabéns, José, aniversário do José hoje. A minha querida cunhada Rosimar, um abração aí no Ivan, tá? A Thalita, que está bem aí, a Thalita está de plantão esse final de semana até segunda-feira, meio-dia, aqui, né, o plantão do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás. Então, o feriado para ela aqui vai ser diante do computador, atendendo as coisas aí. Iraildes, Deus abençoe, irmã Helena. Demerval, você está em São Paulo ainda, não é? Não, já estou em Imperatriz. Iraildes também? Já estou em Imperatriz, Iraildes está em São Paulo. Agora que eu entendi, tá. Eu saí de lá no domingo à tarde, já umas 3h30, e cheguei aqui na terça à noite. Pois é, quer dizer que a Irene ficou lá. Eu acho que é por causa do clima, né, de São Paulo, que ela ficou tão... Nada. É o clima, né, vovó? Não, ela me trocou, pastor. Né? Me trocou. O irmão Gemiro está mostrando uma princesinha aí. Ó, linda, a princesinha aí. Então vamos orar, meus queridos, tá? Deus abençoe a todos. Amém. Pastor Demerval, ore conosco, irmão. Tá, joia. Oremos. Pai querido e amado, graças te damos, Senhor, nesta hora, por mais este encontro, ó Deus, em torno da tua palavra. Obrigado a Deus pelo grande privilégio que temos em Cristo Jesus de sermos
tidos como justos, ó Deus, por causa do teu sacrifício. Abençoa, ó Deus, as nossas vidas. Continua, Senhor, nos garantindo, ó Deus, estas porções da tua palavra, no estudo, no aprendizado. Que este ambiente, ó Deus, que hoje temos usado para o estudo da tua palavra, ele seja, Senhor, realmente uma fonte de bênção para cada um de nós. Obrigado por tudo, ó Deus, que já se seguiu até aqui, pelos estudos, ó Deus, aqui já realizados, pelos demais que ainda ocorrerão. Que a tua graça, ó Deus, continue nos abençoando em todo o tempo. Seja, ó Deus, com todo o povo de Deus aqui reunido, e especialmente, ó Deus, com a tua igreja espalhada por toda a face da terra. Vidas, ó Deus, que são também agraciadas pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu grande plano de salvação, que foi dado, que foi realizado para a nossa justificação. Louvamos o teu nome, ó Deus, por tudo isso. Pedimos a tua bênção sobre cada vida, cada lar aqui representado através desta sala, desta reunião. Sê com todos. Nós te pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos, uma boa noite a todos. Deus guarde a todos. Amém. Boa noite, pastor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.